Criar um aplicativo nativo ou web? O que é que você acha? Se você tem dúvidas, então acompanha esse vídeo que eu vou mostrar qual é a diferença entre um aplicativo nativo e um aplicativo web e quais são as vantagens e desvantagens. Para quem ainda não me conhece, eu sou Júnior, professor e desenvolvedor no Code, e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com esse tema. Então, qual a diferença entre um aplicativo nativo e um aplicativo web? E quais são as vantagens e desvantagens? Vamos entender melhor, definindo o que é um aplicativo nativo. É um aplicativo desenvolvido especificamente para um sistema operacional, como o Android ou iOS, utilizando as linguagens e ferramentas próprias da plataforma. Então, no caso de um aplicativo nativo, quando você vai desenvolver o seu projeto, você tem sua ideia e depois você vai desenvolver o seu projeto, você vai ter que desenvolver, certo? Esse aplicativo praticamente para dois sistemas operacionais, que é o Android e o iOS, tá bom? Quando você vai fazer alguma atualização no seu aplicativo, depois que ele está rodando, você vai ter que atualizar tanto para o Android como também para o iOS, que são sistemas operacionais diferentes utilizados nos aparelhos, certo? Nos aparelhos onde o seu aplicativo vai rodar. Então vamos entender agora o que é um aplicativo web, um aplicativo web, certo? E aqui a gente tem a questão de PWA, que depois eu quero explicar melhor sobre essa questão do PWA. Vamos nos concentrar sobre a relação do aplicativo web, tá bom? É um tipo de aplicação web que combina o que há de melhor nos sites e nos aplicativos nativos. Ele é acessado por um navegador, tá bom? Como qualquer site, mas oferece uma experiência muito parecida com a de um app instalado no celular, tá bom? Então, esse aplicativo que foi desenvolvido, certo? Esse aplicativo web que foi desenvolvido, essa aplicação, no caso, ela vai abrir em um navegador de internet, tá certo? Então, nesse caso, você cria apenas um projeto, certo? E quando você atualiza esse projeto, ele vai funcionar tanto em sistemas operacionais Android como sistemas operacionais iOS, certo? E o desenvolvimento ele é feito uma única vez, certo? Para que ele funcione em várias plataformas, de sistemas operacionais diferentes, tá certo? Muitos aqui entram em contato, com o nosso WhatsApp para tirar uma dúvida, e perguntam, quando eles querem adquirir um projeto nosso, e a gente, para quem não sabe, a gente tem alguns projetos, alguns templates, de aplicativos que a gente vende pronto para você poder utilizar, nos seus estudos e poder melhorar esses projetos, tá certo? Para quem quer adquirir, a gente tem aqui, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do nosso site, certo? developnocode.com.br. Você pode acessar e lá você vê lá os nossos templates, o qual você pode adquirir também, tá certo? Esses templates, esses projetos, a grande maioria a gente desenvolveu utilizando a ferramenta No Code Glide, tá bom? Então, se você tiver interesse, a gente tem ali projetos para você adquirir e poder trabalhar com esses projetos, fazer alterações e melhorias, porque eles são totalmente customizáveis, tá certo? Ok? E você que ainda não tem conhecimento na plataforma Glide, e quer adquirir o conhecimento inicial, o conhecimento básico, a gente também tem um curso aí, tá bom? Se você tiver interesse, acessa lá no nosso site para dar uma olhadinha. Então, voltando aqui, pessoal, então tem muitos que nos procuram para adquirir o nosso projeto, os nossos projetos, e perguntam se eles precisam hospedar
o aplicativo, no caso, nas lojas de aplicativo, certo? Como o nosso aplicativo ele é desenvolvido, ele é um aplicativo, né, que foi desenvolvido web, certo? Então não há necessidade, né, de você gastar dinheiro para, no caso, ter sua conta nessas lojas de aplicativos, tá certo? Como o Google Play ou o Play Store ou a Apple Store, tá certo? Vocês não precisam, certo? Quem desenvolve um aplicativo web não precisa inicialmente ali hospedar nessas lojas, né? E ter um custo adicional, porque quando você vai criar sua conta nessas lojas, você vai ter um custo adicional, certo? Além do custo de você manter o seu aplicativo, você tem um custo adicional, que é justamente para criar sua conta nessas lojas para poder hospedar. Como os nossos projetos são projetos, né? Como eu já falei, criados, aplicativos criados web, então nesse caso vocês não precisam hospedar nas lojas de aplicativos e ter esse custo adicional. Lembrando que além do custo adicional, se a gente analisar aqui, né, você se criasse um aplicativo nativo, né, você teria que, no caso, você teria que desenvolver ele tanto para a plataforma Android como para a plataforma iOS, tá certo? Para esses dois sistemas operacionais, no caso, tá bom? Então, nesse caso, você teria, além de um retrabalho para desenvolver para as duas plataformas, certo? E no caso, eu ainda falo que tem uma terceira, né? Se a sua aplicação, né, tiver que funcionar num desktop, né? Um desktop, na maioria das vezes, utiliza o sistema operacional Windows, né? Então, seria outro sistema operacional para qual o seu projeto teria que ser desenvolvido também. E quando precisasse fazer uma atualização, você teria que atualizar ele para esses três sistemas, tá bom? Então vejam que além do custo, você teria aí também um trabalho maior, né, para poder manter as suas aplicações rodando aí, tá bom? Então é apenas uma opinião minha, tá certo? Em relação a isso, ok? Então a gente já entendeu aqui a diferença entre o aplicativo nativo, né, e o aplicativo PWA. Vamos aqui, eu trouxe para vocês aqui, certo? Um vídeo, tá certo? Que é do nosso amigo Renato Assi, do canal Sem Codar. Renato Assi, ele tem o canal Sem Codar, tá bom? E ele trabalha muito com a plataforma Bubble, tá certo? E Flutterflow. Se você quiser conhecer o curso dele, né, você pode acessar o site dele ou acessar o canal que você vai entender melhor sobre essas duas plataformas, tá certo? Que ele trabalha, ok? Mas ele tem um vídeo aqui que fala sobre essa questão, né? Sobre essa questão do aplicativo nativo e o aplicativo web, e também ressalta um assunto sobre o PWA, certo? Antes da gente ver um pouquinho do trechinho aqui do vídeo do Renato, tá certo? A gente vai ver só ali um trechinho, né, desse vídeo e a explicação do Renato, que é bem interessante sobre esse assunto. No caso, eu queria falar para vocês que essa tecnologia chamada PWA, né, ela vem para melhorar essa questão do aplicativo web, tá certo? Então, o PWA, certo, ele faz com que o nosso aplicativo, que a gente disponibiliza o link para os usuários baixarem, né, ou um QR Code, tá certo? Eles vão conseguir baixar. O nosso aplicativo ele é o web, mas foi transformado em PWA, então eles conseguem baixar o aplicativo, certo, para o aparelho deles,
tá bom? E ele vai funcionar como se fosse um aplicativo nativo, certo? Quando esse aplicativo web é transformado em PWA nessa tecnologia, tá certo? A vantagem é que, por exemplo, além de você baixar ele para o celular e você ter ele baixado ali no celular, certo? Um íconezinho na tela do aparelho, certo? Ele não vai ocupar espaço ali no seu celular. No celular, no caso do usuário, tá certo? Que baixa o projeto, que baixa o aplicativo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, tá certo? Esse vídeo do Renato tá no canal dele, Sem Codar, e também no site dele, certo? Ele fala sobre criar apps nativos, aplicativos web ou PWA, certo? E fala sobre os prós e os contras. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha bem rápido. Então, aqui ele explica essas diferenças, certo? Tá aqui o vídeo dele, né? E aqui ele fala sobre o aplicativo nativo, o aplicativo web e o PWA, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu recebo diariamente dúvidas de pessoas querendo saber mais sempre sobre como publicar aplicativos na Play Store, como colocar nas lojas, na App Store. Mas quando eu começo a perguntar um pouco para elas do porquê que elas estão fazendo isso, por que você quer publicar na App Store, por que você quer fazer um aplicativo nativo, eu percebo que a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que está fazendo, não faz a mínima ideia do porquê quer começar por um aplicativo nativo e não sabe nem quais são as alternativas. Então, nesse vídeo, o que a gente vai aprender é qual a diferença entre aplicações web, aplicativos nativos e PWAs. Se você não sabe o que é um PWA, eu te digo, é o futuro dos aplicativos mobile. Fica comigo nesse vídeo se você quiser entender o que é um PWA. Quais são os prós e contras de aplicativos web, de aplicativos nativos? Quando usar cada um desse tipo de aplicativo? Ou seja, se você já tem a tua ideia e já está mais ou menos alinhado com o que você quer fazer, eu vou te ajudar a descobrir qual é o tipo certo de aplicação para você. E, por fim, quais são as melhores ferramentas sem código que você pode usar, tanto as pagas como as gratuitas, para criar cada tipo de aplicativo desse. Então vamos começar pelo aplicativo nativo. O app nativo é aquele que você pode baixar na Play Store ou na App Store. Ou na antiga, não sei se ainda existe, a do Windows também, né? Windows, Microsoft Store, acho que é. Mas é aquele aplicativo que você baixa, ele instala no teu celular e você abre ele ele fica armazenado no teu dispositivo. Então você abre ele direto do teu dispositivo. As vantagens. Ele geralmente tem uma performance melhor que dos aplicativos web. Por quê? Porque a aplicação web, quando eu falo aplicativo e aplicação é a mesma coisa, tá? Não acho que tem diferença não. Então, a aplicação web, ela é hospedada na nuvem, então ela depende de internet para funcionar e você depende de um servidor externo para funcionar. O aplicativo nativo, ele é instalado no teu celular, então ele tem uma performance melhor, porque ele consegue usar a capacidade de memória do teu celular para ser executado. Então, geralmente, ele é um pouquinho mais fluida, a navegação dele, ele tende a funcionar de forma mais rápida, mais interativa. Ele consegue acessar os recursos do dispositivo. Então, se você precisa, por exemplo, de recursos como o acelerômetro, o giroscópio, a bússola, o GPS em segundo plano. Por que eu digo em segundo plano? Porque uma aplicação web também consegue acessar o teu GPS do celular. Mas se você fecha a aplicação web, ele para de mandar. O aplicativo nativo não, ele continua funcionando em segundo plano. Sabe quando você vai para aquela tela dos outros aplicativos abertos, está tudo funcionando ali. Então se você está com o Uber aberto lá na terceira aba, por exemplo, ele ainda está mandando os dados de GPS. Então quando você quer ter recursos mais específicos do dispositivo, é só o aplicativo nativo que vai conseguir te entregar. Então pessoal, vejam aí algumas diferenças aqui entre a aplicação, né, que é construída nativo, certo? Que é o aplicativo nativo, certo? E depois ele vai explicar um pouco sobre a questão do aplicativo web e o PWA, certo? Mas aqui de antemão, né, a gente já pode perceber que ele frisou sobre a questão da performance,
tá certo? Que hoje a gente já tem, né? A gente já tem ferramentas de no-code, né? Que a gente consegue construir e ele já oferece uma boa performance. Lembrando que esse vídeo do Renato, né, é um vídeo mais antigo, certo? Esse vídeo é de, se eu não me engano, de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá. Então as ferramentas no code foram evoluindo, tá certo? E já estão entregando uma boa performance, tá certo? Também. Claro que, como ele falou, o nativo ele tem realmente uma performance melhor, né, em relação a questão de quando você está acessando ali, abrindo a sua aplicação ainda, né? E a outra coisa que ele falou é alguns recursos, né? Alguns recursos que ele fala que no aplicativo nativo, né, esses recursos eles são executados em primeiro plano, certo? Como por exemplo a questão do GPS, né? No aplicativo web você pode trabalhar com a questão de GPS, tá certo? No seu projeto. Só que o que acontece é que quando o usuário fecha o aplicativo, não fica memorizado ali. Quando é um aplicativo nativo, você vai ter ali aquilo que foi executado naquele momento, dependendo da criação do seu projeto, você vai ter ele memorizado ali, porque fica na memória do aparelho que você está acessando, tá certo? Esse é um exemplo aí, e ele colocou a questão do Uber, né? Tá certo? A questão do aplicativo do Uber. Ok? Então vamos continuar aqui um pouquinho com a explicação do nosso amigo Renato Assi, né? Sobre essa questão aqui dos aplicativos nativos e web. Isso. E ele funciona offline, que para mim é a grande sacada, é o grande motivo pelo qual, se você precisa de um aplicativo que funciona offline, você é obrigado, não tem como, você é obrigado a recorrer a aplicativo nativo. Novamente, por quê? Porque ele não vai atrás de um servidor onde está hospedada a aplicação, já está instalado no próprio celular. Então, se você vai fazer, por exemplo, um aplicativo para a indústria agro, para fazer monitoramento de safra, você é obrigado a fazer um aplicativo nativo que ele tem que funcionar offline. Agora, as desvantagens do aplicativo nativo. Primeiro, você precisa baixar. Eu sei que parece pouca coisa, eu sei que parece que não influencia muito, mas assim, isso gera uma resistência muito, muito, muito grande no início do uso do teu aplicativo. Só para te dar um exemplo, tá? Aqui você pode ver, olha só, a gente passa geralmente 49% do nosso tempo usando um só aplicativo. Acho que hoje muito provavelmente é o Instagram para a grande maioria das pessoas, né? E se você juntar esses 10 aqui, ó, você passa 96% do teu tempo usando os mesmos 10 aplicativos. Então assim, pensa no esforço que você tem que fazer para conseguir entrar nesse grupinho seleto dos 10 aplicativos que a pessoa efetivamente usa. Então, sobre esse ponto aqui, né, queria falar para vocês que realmente eu percebi, certo? Criando as minhas aplicações, né, e colocando elas como um teste, né, para os usuários, eu percebi que realmente essa pesquisa ela é corretíssima, né? Os usuários eles têm aqueles 10 aplicativos favoritos deles, como aplicativos de redes sociais, né? Tem aplicativos hoje, atualmente, de bancos, tá certo? O qual eles dão prioridade a esses 10 aplicativos. E geralmente os aparelhos, né, eles não têm um poder de armazenamento muito grande. Então eles têm que priorizar quais são os aplicativos que vão ficar instalados no celular dele ou os que eles vão remover. Então essa questão aí que o Renato está tratando é realmente um ponto crucial, porque não adianta você criar a sua aplicação, né, e começar a divulgar o seu aplicativo para que os usuários comecem a baixar. Eles podem até no primeiro momento baixar o aplicativo, dar uma olhadinha ali no aplicativo, dependendo do marketing que você consiga fazer nas redes sociais, na internet, né? E depois
eles vão priorizar aqueles 10 aplicativos que eles mais utilizam e vão procurar espaço no celular. E aí eles vão remover o seu aplicativo, tá certo? Caso ele não seja um aplicativo muito, dois pontos, né, que eu vejo, muito bom, ou um aplicativo muito popular. Então, nesse caso, quando você está iniciando o seu MVP, né, que é o seu produto mínimo viável, né, você ainda não tem essa aplicação popular, porque ela não vai estar muito popular, você está fazendo o lançamento dela agora, e no caso não tem como os usuários dizer que sua aplicação é muito boa, porque eles testaram por pouco tempo ali, tá certo? Então, essa questão do aplicativo nativo, né, é um ponto negativo, tá certo? Então vamos seguir adiante aqui com a conclusão aqui do Renato. E não para ficar naqueles 4% restantes que ninguém utiliza. E mais ainda, eu te falo, os aplicativos, via de regra, são esses aqui. Então assim, você tem que fazer um app que vai brigar com WhatsApp, com Instagram, com Amazon, com Gmail, com Facebook, com Messenger, com Google Maps, com YouTube. É difícil você entrar nesse nichinho aqui, nessa elite aqui. E pior ainda, esse dado aqui, apesar dele ser de 2017, eu acredito que ele deve continuar bastante relevante. 51% das pessoas baixam, em média, 0 aplicativos por mês. Por quê? A grande realidade é que as pessoas, eu dentre elas, sem dúvida nenhuma, não quer mais ficar baixando aplicativo. Porque, por exemplo, se eu quiser acessar uma aplicação web aqui que a gente acessa via URL, eu simplesmente abro uma aba aqui, coloco o URL e a gente está logado. Ou a gente entrou, enfim. Mas o aplicativo nativo, só de você saber que você tem que ser redirecionado para a loja, que você tem que instalar, aguardar, baixar, jogar na tela inicial, ver como que você vai organizar aquilo, porque todo mundo é cheio de pasta hoje na área de trabalho. Isso gera uma resistência muito forte. Então, só nessa brincadeira, você vai perder uma base muito grande de potenciais usuários. Isso é algo que você precisa ter em conta, porque você vai ter uma resistência muito maior em fazer o teu usuário entrar no teu aplicativo nativo do que se fosse uma aplicação web. Você precisa de aprovação das lojas. Então, na hora de criar um aplicativo, você manda lá para Developer Play do Google, lá, que é a loja do desenvolvedor, né, onde você manda o arquivo APK e você manda lá para a App Store também da Apple. Vai passar por um período, geralmente de 72 horas de validação, em que eles verificam vários critérios. A Apple, especificamente, é muito chatinha com essas coisas. Chata não, né? Tá certo, tem os critérios de design. Você tem que cumprir com aquele design que funciona, que tem a cara da Apple. Pois é, pessoal, eu digo para vocês por experiência própria, né? Eu já tive aplicações antes de utilizar ferramentas no code, né? Ferramentas que criam aplicativos web e transformam em PWA. Eu trabalhei com uma ferramenta que desenvolvia projetos nativos, certo? E nesse caso, realmente o Renato está mais uma vez ali correto em relação a gente subir a nossa aplicação para essas lojas, né? Eles têm uns critérios ali e são bem rigorosos, principalmente a Apple Store, certo? É bem rigoroso, e aí se não tiver nos critérios, certo? Eles não conseguem validar e aprovar para que o nosso aplicativo seja hospedado lá nas lojas, tá certo? Então eu tenho conta na Play Store, certo? E também fiz conta na App Store, e quando fui subir, no caso, uma aplicação minha, né, eu tive dificuldade de subir para a questão da loja App Store, tá certo? Por questões de burocracia e regras que eles têm, tá certo? Vamos para outro ponto aqui que o Renato vai falar, que é o custo, né, da manutenção, que foi justamente aquilo que eu falei para vocês, em relação a quando você vai desenvolver, certo? Um aplicativo nativo, você tem ali a questão de desenvolver para o sistema operacional X, Y e Z,
no caso, sistema operacional Android, então você vai ter que desenvolver para o sistema operacional da Apple, e no caso também, se sua aplicação, né, ela tiver que rodar em computadores que na maioria das vezes está com o sistema operacional Windows, você vai ter que desenvolver também para o Windows, tá certo? Então, além de desenvolver, você vai ter que dar manutenção no seu aplicativo, certo? Então, quando você for fazer uma atualização, por exemplo, você vai ter que subir essa atualização para esses três sistemas operacionais, o qual o seu aplicativo foi desenvolvido, tá bom? Ela te cobra atualmente, eu estou fazendo esse vídeo em 2020, $99 por ano de manutenção da tua conta. Então são hoje R$500 por ano. Eu sei, é um custo que também não é nada demais, mas ainda assim é um custinho que eu sou obrigado. Ele está falando aqui em relação aos custos, não do desenvolvimento, tá certo? Ele está falando aqui em relação aos custos da manutenção ali, para você ter a sua conta nas lojas de aplicativos, tá bom? A falar aqui porque é uma despesa que você precisa contabilizar já no início, né? Não funciona no desktop. Isso não adianta. Você tem um aplicativo nativo, ele vai ser muito bom para tablet, ele vai ser muito bom para celular, mas para os usuários do desktop, você vai perder esses usuários. É aquilo que eu falei para vocês, né? Os usuários do desktop geralmente usam sistema operacional Windows, né? Só se você desenvolvesse para essa linguagem de programação, no caso para esse sistema operacional, tá certo? Não linguagem de programação, mas para esse sistema operacional, tá bom? Não tem o que fazer. Ele não atualiza instantaneamente, então você faz a atualização no aplicativo e aí você manda o novo arquivo lá para as lojas vão validar, vão enviar para o usuário e vão mandar para o usuário a solicitação, aí ele tem que, ou ele atualiza manualmente ou geralmente já atualiza automático, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui o vídeo, né, que ele vai falar agora sobre a questão do aplicativo web, tá bom? E agora vamos falar de aplicação web. As vantagens de uma aplicação web. A aplicação web, primeiro, é aquela que você não precisa fazer download, você não precisa baixar. Você acessa como? Via URL. Então você simplesmente tem um URL, você pode escanear o URL num QR Code, ou você só digita o URL no teu navegador, enfim. O que você precisa para acessar uma aplicação web é uma URL, só isso. Airbnb.com, por exemplo, tudo aplicação web. Ela vai funcionar em qualquer navegador, qualquer dispositivo, qualquer tamanho de tela. Então pega, por exemplo, a gente criou aqui no canal aquele aplicativo da Aqua, né? A Aqua hoje é a maior plataforma de locação de barco do Brasil, tá? Só para vocês terem ideia. E aí, ó, isso aqui é uma aplicação web funcionando. Beleza, show de bola. Eu vou dar um F12 aqui, ó, para ver aqui as configurações de responsividade dela, né? Então, ó, se eu executar num tablet, por exemplo, tablet é isso aqui geralmente, né? Uns 800 pixels de largura, ó, ele se adapta. Se eu executar num iPhone 6 Plus, ele se adapta. Um iPhone X, ele se adapta, tudo ele se adapta. Porque você consegue mexer um Galaxy S5, ó, que é pequenininho, tudo ele se adapta. E isso aí, no desenvolvimento do aplicativo web, é a questão de responsividade, tá certo? Que você, quando vai desenvolver, já trabalha em relação ao usuário acessar em diferentes telas, certo? Essa aplicação. Por quê? Porque na aplicação web você consegue fazer toda uma questão de responsividade que cada elemento vai reagir ao tamanho da tela. Então, independente do tamanho do seu dispositivo, ele serve para todos os mundos, todos os dispositivos. Você só constrói ela uma vez. Então, você não precisa construir uma versão para Android, uma versão para iOS, uma versão para desktop. Você constrói uma vez só para navegadores. O máximo que você precisa se preocupar é que algumas coisinhas não funcionam no Safari, que é o navegador da Apple, mas é tão pouca coisa que eu, sinceramente, nem me preocupo. E qualquer navegador vai abrir, vai mostrar e vai estar bonito pra caramba do jeito que você configurou. Você não precisa ficar se preocupando com peculiaridades de cada dispositivo, de cada plataforma. Então você cria uma vez e ele está pronto para tudo. Atualiza instantaneamente. Então se eu fizer uma alteração na Aqua aqui agora, a pessoa que logar daqui 1 segundo, ela já vai entrar na Aqua atualizada. Ela não precisa baixar um novo arquivo, fazer uma atualização na loja, ela atualiza no servidor.
E para o cara que está logado agora, vai aparecer uma mensagem lá, esse aplicativo foi atualizado. O cara da F5 ali, pronto, ele já está na versão atualizada. Não depende de aprovação das lojas, porque não há intermédio das lojas. Você simplesmente publica e divulga o URL diretamente para o teu usuário, não tem loja no meio do caminho. E, obviamente, como não tem loja no meio do caminho, também não tem o custo das lojas. Então, novamente, também não é um custo extremamente significativo, mas ainda assim é um custo a menos da aplicação web. Agora, as desvantagens de uma aplicação web. Não funciona offline. Ela não fica armazenada no teu dispositivo, ela fica armazenada no servidor. Para acessar o servidor, você precisa de internet. Se você não tem internet, você não acessa. Não adianta. Como eu falei, que é offline é aplicativo nativo. A aplicação web não tem como ser offline. Não acessa os recursos do dispositivo. Ela acessa alguns, tá? Você consegue acessar a câmera, você consegue acessar microfone, você consegue acessar o GPS, só que não em segundo plano. Ou seja, se você fecha aquela aba do navegador, por exemplo, você apaga a tela do celular, ele para de mandar os dados, entendeu? Diferente do aplicativo nativo, que ele continua mandando. Você chama um Uber, você desliga aqui o celular, põe no bolso, desliga não, você apaga a tela e põe no bolso, ele continua trocando informação com o Uber. A aplicação web não faz isso. A performance não é tão fluida, isso depende muito, depende mais da forma que é construído até. Mas assim, né, via de regra, como o aplicativo nativo, ele está dentro do teu celular, ele está usando a memória RAM do teu celular, ele flui melhor. E o aplicativo web, ele está trocando informações com o servidor, então ele... Mas assim, dependendo da forma que é construída, às vezes pode ser imperceptível se o desenvolvedor for bom. Então, pessoal, esse foi a análise, né, do vídeo aqui do Renato Assi, né, o qual ele analisou ali aplicativo nativo e aplicativo web, né, e você já pode entender melhor como é que funciona aí essa parte das duas aplicações, se era nativo ou se ela é web. Ele faz um comentário aqui no vídeo dele, né? Faz uma análise também no vídeo dele sobre a tecnologia PWA. Essa tecnologia PWA, quando ele gravou o vídeo, né? Quando ele gravou, fez esse conteúdo do canal dele, né? A tecnologia PWA estava ali evoluindo, começando a evoluir, certo? Estava surgindo, começando a evoluir, só que hoje nós temos vários recursos, né, relacionados à tecnologia PWA, que ela une os dois mundos, como o Renato Assi mesmo vai comentar aqui no vídeo dele, tá certo? Então, os dois mundos, do nativo e o web, ok? Então, vamos ver aqui para finalizar essa análise que Renato Assi faz sobre essa questão do aplicativo nativo e web, finalizando com essa tecnologia PWA. E por fim, os PWAs. PWA é um Progressive Web App, uma aplicação web progressiva. O que é isso? É uma nova tecnologia que está surgindo de alguns anos para cá, que pega o melhor dos mundos. Pega o melhor das aplicações web e junta com o melhor dos aplicativos nativos. Então, assim, o que ela te oferece? Todas as vantagens da aplicação web. Além disso, porque ela é uma aplicação web, né? Ela funciona offline. Então, você não precisa baixar ela, você acessa por um URL. Só que no momento que você acessa, ele já coloca vamos dizer, como que um cookie, assim, em que ele já carrega alguns arquivos para dentro do teu dispositivo. Então, você consegue acessar ela offline a partir dali. Ela não consegue acessar os recursos do dispositivo ainda. E assim, ela ainda não funciona muito bem em iOS. O Google, o Chrome, ele está se entendendo muito bem com esses aplicativos web progressivos. Mas o iOS ainda está com uns probleminhas, está começando a ter compatibilidade agora. Então, por esse motivo, o que eu digo do PWA? Ele é o futuro. Só que ele não é o presente. Hoje, eu nem me preocupo muito com PWA, primeiro, porque não tem ferramenta de criação de PWA sem código ainda. E assim, ainda está um cenário meio nebuloso, principalmente nessa questão com a Apple.
Então eu acho que daqui 1 ano eu vou fazer um vídeo assim, se tudo der certo, o negócio entrou e tá com tudo, e a partir daquele momento tudo vai ser PWA, porque vai resolver principalmente essa questão do funcionamento offline. Mas por enquanto não se preocupe muito com isso, só deixa isso aí guardado numa gaveta, porque a gente vai começar a falar cada vez mais disso. Bem, pessoal, com isso a gente vê a análise que o Renato Assi faz sobre as vantagens e desvantagens dos aplicativos nativos, das aplicações web e, no caso, o comentário aqui sobre a questão do PWA. Como eu falei para vocês, esse vídeo que o Renato fez já faz um bom tempo, né? Hoje essa tecnologia PWA ela já vem avançando cada vez mais, né? E vai unir os mundos, né? Do nativo e web. O nosso tema de hoje nesse vídeo é criar aplicativos nativos ou web, certo? E falar um pouco sobre o PWA, essa tecnologia. Então acredito que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre essa questão, né, do nativo e do aplicativo web. Nós aqui do canal criamos aplicações web, certo? E usamos tecnologia PWA, utilizando ferramentas de no-code. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui para ficar acompanhando os nossos vídeos. E se você já é inscrito, né, aqui no nosso canal, você acompanha sempre. Se gostou desse conteúdo, dá um like que vai ajudar muito, tá bom? Tá certo? Aqui a gente encerra, né, mais um vídeo. Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, você pode deixar aqui o seu comentário, sua sugestão, tá bom? A gente vai estar sempre acompanhando aqui o que é que vocês pensam em relação à criação de aplicações e essas novas tecnologias. Vamos estar trazendo aqui no canal, né, além da ferramenta de no-code Glide, né, outras ferramentas, certo? E também com o surgimento da IA, né, na criação de aplicações, a gente também vai preparar conteúdos relacionados à inteligência artificial e esse mundo das aplicações, tá bom? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.